Amigo produtor, amigo do canal de quem planta e cria, começa agora mais um Planta Brasil, histórias de quem faz história no campo. E o programa que leva até você os caminhos da biotecnologia para uma agricultura cada vez mais eficiente e sustentável. E nesse programa, o nosso tema é a cultura do milho. E para conversar com a gente, o nosso convidado é o gerente de produto da Monsanto do Brasil, Alexandre Chaves. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui dividir o seu conhecimento com todo esse nosso Brasil. Muito obrigado. Olá, Tobias. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar um pouco com você a respeito da cultura do milho, de tecnologia para a cultura do milho e poder falar para os agricultores de todo o Brasil. Maravilha. O Alexandre tem dicas interessantíssimas para a gente. Vamos conhecer, então, um pouco sobre a importância da lavoura do milho para o Brasil e os avanços registrados nas últimas décadas. Vamos começar com alguns números, e números bem interessantes. A adoção de novas tecnologias permitiu uma série de ganhos para a agricultura mundial. A produtividade é o fator mais consistente para provar esse fato. Desde 1996, quando foram adotadas as primeiras sementes com biotecnologia, a produção de grãos registrou um aumento de 377 milhões de toneladas em todo o mundo. No Brasil, a produção de milho na safra 2003-2004 foi de 47 milhões de toneladas. 10 anos depois, na safra 13-14, esse volume saltou para quase 80 milhões de toneladas, um incremento de produtividade na escala de 56%. Cerca de 87% das lavouras comerciais de milho foram plantadas com híbridos com biotecnologia. E sobre esses ganhos que a biotecnologia trouxe para a produção de milho no Brasil, eu converso com o Alexandre Chaves, que é o gerente de produto da Monsanto do Brasil. Alexandre, na sua opinião, quais os principais ganhos que a biotecnologia trouxe para a lavoura do milho? Tobias, tem um estudo da Celeris Consultoria, que diz que os benefícios da biotecnologia para a cultura do milho no Brasil até o ano de 2013 somam aproximadamente 14 bilhões de dólares, trazido pela biotecnologia para a cultura do milho. Esses benefícios eles estão em grande parte em ganho de produtividade, então o agricultor sentiu na lavoura dele a lavoura de milho produzindo mais e também na redução de custos pela melhoria de manejo, ou seja, o agricultor hoje aplica menos inseticidas na lavoura, ele usa menos recursos e esse também foi um dos ganhos trazidos pela biotecnologia. Então, desses dois lados, ganho de produtividade e melhoria de manejo. Maravilha, mas não é só isso não. Vamos saber agora a opinião dos produtores sobre os avanços com a adoção de biotecnologia. Vamos para o campo então. No município de Pontão, no noroeste gaúcho, o produtor Dionis Camo cultiva cerca de 2.000 hectares, 200 hectares só de milho. Ele fala sobre a importância da biotecnologia na sua lavoura. Na minha área toda que eu cultivo, eu acho que a tecnologia hoje é um fator que está 70% relacionado ao meu resultado final. Se eu conseguir utilizar todas as tecnologias hoje que estão disponíveis, 70% delas, que 100% a gente não consegue usar porque a gente falha em alguma coisa. E ele já dá um resultado bom. O que eu quero é conseguir utilizar de uma forma mais eficiente essas tecnologias para mim ter um sucesso maior. Dionis mostra as plantas com tecnologia VT Pro 3 e destaca o sistema radicular mais desenvolvido. Eu vi umas plantas muito sadias, sem ataque de plantas, de pragas, bem desenvolvidas e estou com uma expectativa muito grande no potencial produtivo que vai dar. Porque ela está muito bonita e eu acho que alguns detalhes que essa tecnologia está trazendo vai ser a diferença. Principalmente porque a gente teve um veranico aqui e eu acho que essas plantas que estão com maior volume de raiz, elas estão melhores, têm uma espiga mais desenvolvida e provavelmente nós vamos ter um peso maior do grão. A larva alfinete, como é uma praga de solo, é uma praga que fica oculta. O produtor só vê o efeito dela, o dano dela. Quando o produtor chega na lavoura, tem um monte de planta caída, ou quebrada, ou mal deformada ali, e com uma espiguinha pequena e baixa produtividade. Então você só vê o efeito. E já foi, tu não tem mais o que fazer. E agora, com essa nova tecnologia, você vai estar protegido e até agora nos mostra que está muito bom o controle. Então, esperamos que agora, logo mais na colheita, esse resultado seja superior ao que nós estamos esperando.
Em Sapezal, no Mato Grosso, o produtor Evandro Graef destaca a adoção de sementes com biotecnologia como um instrumento para a redução de custos na fazenda. Eu acredito que sim, nas coisas que a gente está fazendo, então por isso que até a gente está plantando praticamente só milho transgênico. O convencional praticamente só está sendo usado mesmo para fazer os refúgios, então no mais todo é milho. Hoje a gente usou muito milho resistente à lagarta e a glifosato. O último ano toda a área foi com milho resistente à lagarta e glifosato, exceto os refúgios. O consultor em manejo de pragas, José Magide Vaquil, destaca a resistência da tecnologia VT Pro 3 ao ataque da larva diabrótica, ou besouro brasileirinho. Essas larvas, elas se alimentam do sistema radicular do milho, causando danos, e aí você tem perda de produtividade via redução da absorção de água e nutrientes da planta, para a planta, bem como ele abre porta de entrada para patógenos, fitopatógenos que podem causar podridões na planta do milho. Os prejuízos causados por esses grupos de pragas, começando pelas lagartas, ela pode causar uma perda total da planta se a planta ainda estiver muito pequena, até durante a fase de desenvolvimento da planta, a lagarta se alimenta das folhas, especificamente numa região da planta que nós chamamos cartucho, e aí ela pode causar de 20% até 37% de prejuízo na produtividade. Quando a lagarta ataca a espiga do milho, consumindo os grãos, aí o prejuízo pode chegar a 8%. No caso das larvas dos besouros, que pode atacar o sistema radicular, o prejuízo pode ser até 50%. Em casos de colheita mecânica, isso dificulta o ataque desses insetos, causando tombamento das plantas, causa uma perda muito maior ainda. Pois é, e a gente volta a conversar com o Alexandre sobre esses diferenciais que a biotecnologia traz para a lavoura de milho. O Alexandre, os produtores têm destacado muito esse sistema radicular mais robusto do VT Pro 3. Exatamente, Tobias. A gente sabe que a raiz ela é extremamente importante para qualquer cultura, né? E para a cultura do milho, ela tem uma importância, sem dúvida nenhuma, muito grande também. Então, por que raiz é importante, né? Raiz a gente considera que é a boca da planta, né? É através da raiz que a planta absorve água, absorve o adubo que foi colocado pelo agricultor. A raiz também ela é importante para alguns hormônios da planta e a raiz também é a sustentação, né? A planta de milho fica em pé por causa de uma boa sustentação da raiz. Então, esse é o grande diferencial dessa tecnologia VT Pro 3. É a primeira biotecnologia do Brasil para proteção da raiz do milho, né? E com isso a gente espera ganhos de produtividade e uma planta muito mais protegida em situações de estresse, por exemplo, né? Numa situação de falta de água, né? Falta de chuva, uma planta com raiz mais bem desenvolvida está muito mais preparada para suportar isso do que uma planta com problemas de raiz. Verdade, e também essa tolerância lá ao alfinete, né, Alexandre? Exatamente, né? O que essa tecnologia traz de diferencial, né? Esse é um BT de proteção de raiz, né? Hoje a gente tem no mercado os BTs para proteção contra as lagartas, que atacam as folhas da planta. Esse é o primeiro produto do mercado para proteção das raízes contra a larva alfinete, né? Que é uma larva que ataca a raiz, e o problema é que muitas vezes o agricultor não vê, né? Esse é um problema oculto, né? Então é algo que acontece tirando o dinheiro do agricultor, comendo produtividade que muitas vezes ele não enxerga. Então esse é o grande diferencial dessa tecnologia. E quais as principais tecnologias que vocês têm lançado aqui no Brasil? As principais biotecnologias que foram lançadas no Brasil, né? O primeiro a ser lançado foi em 2008, que foram as tecnologias BT, né? Que basicamente é de proteção contra as principais lagartas da cultura, né? Essas tecnologias trouxeram um benefício muito grande para o agricultor em relação à diminuição de aplicação de produtos e também ganho de produtividade, né? O agricultor destaca isso fortemente. A gente vê muitas regiões do Brasil que falava-se em parar ou diminuir o cultivo de milho pela seriedade do problema de lagarta. Então, a partir do momento que a gente trouxe isso em 2008, as tecnologias BT, como o VT Pro, por exemplo, que é um exemplo delas, trouxe um benefício muito grande para o agricultor. Mais recentemente, a gente trouxe a tolerância ao glifosato, né? Então é o milho com tolerância ao herbicida glifosato, assim como a gente tem na soja. E hoje, né, grande parte do mercado brasileiro já compra
híbridos com duas tecnologias, proteção contra lagartas, tolerância ao glifosato, e nesse momento a gente lança essa nova tecnologia, que é o VT Pro 3, que traz a inédita proteção das raízes da planta. Muito bom. Alexandre, você anda bastante, né? E na sua função, você também faz a ponte aí entre o produtor e os grandes doutores pesquisadores, né, lá da sua empresa, né? Nas suas andanças, tanto no campo quanto nos laboratórios, o que é que tem mais te chamado a atenção? O que mais tem destacado nessa tecnologia, Tobias, é principalmente o desempenho dessa tecnologia em situação de estresse. A gente sabe que tem muitos ambientes do Brasil, né, onde o agricultor planta milho e fica torcendo para chover, né, ele fica torcendo por um bom clima. E a gente tem visto alguns resultados dessa tecnologia no campo, como na última safra, por exemplo, né, alguns resultados gerados por pesquisadores da Fundação ABC no Paraná, onde teve problema de seca no momento de florescimento da cultura, que é um momento extremamente importante, de ganhos de produtividade que chegaram a 30 sacos por hectare. Trazidos pela proteção de raiz. A gente sabe que isso não é fácil na cultura do milho, né? Uma diferença tão grande. Então, no meu entendimento, isso é o que chama mais atenção. É uma tecnologia que funciona como um seguro para o agricultor. No momento onde tem alguma diminuição de água, algum problema de estresse, ela responde ainda mais e protege a produtividade. Tá, e essa tecnologia está disponível para todo o nosso país? Porque esse país é um continente com micro-regiões que tem realidades bem diferentes, né, de solo, de clima, né? Para todo o Brasil essa tecnologia está disponível? Essa tecnologia ela vai estar disponível para o agricultor de todo o Brasil, tá? Então o agricultor desde o Rio Grande do Sul até no Mato Grosso, na Bahia, vai ter à disposição VT Pro 3 nos principais híbridos, tá? E ela vai estar disponível em todo o Brasil porque essa praga ela ocorre em todo o Brasil, né? Então nós estamos falando de um besouro, né, conhecido como vaquinha, que na fase adulta ataca culturas como a soja, como o feijão e como a batata, e que a larvinha desse besouro come a raiz do milho. O que acontece é que muitas vezes o agricultor não enxerga esse problema, mas ele está acontecendo no Brasil inteiro. Então a gente traz sim essa tecnologia, ela vai estar disponível para o agricultor em todos os lugares do Brasil, e as nossas pesquisas mostram que ela traz benefício e resultado de produtividade em todas as regiões. Muito bom. Agora, Alexandre, não posso deixar você ir embora sem que você fale um pouquinho da importância do refúgio, né? O plantio desse milho, dessa soja ou desse algodão que não seja BT. Fala um pouco da importância. Exatamente. A gente sabe que o plantio do refúgio é extremamente importante para a proteção dessas tecnologias. A gente tem implantado, né, as tecnologias BT para a cultura do milho no Brasil desde 2008. E a principal ferramenta para proteger, para que essa tecnologia continue funcionando, é o agricultor plantar refúgio. O que é o refúgio? É que o agricultor continue plantando. Ele planta uma área com biotecnologia, com BT, mas ele tem que plantar um percentual sem essa tecnologia. Nesse caso de VT Pro 3, assim como para as outras tecnologias nossas, a recomendação é de 10% da área. Ou seja, né, um agricultor que planta 100 hectares, ele tem que plantar 90 com BT e 10 sem BT. Somente dessa forma a gente consegue proteger essas tecnologias e caso essa adoção não ocorra, em pouco tempo a gente corre o risco de perder a eficiência dessas tecnologias. Perfeito. Alexandre, gostaria que você deixasse uma mensagem final sua aqui para os produtores de todo o Brasil. Aproveita a câmera do Terra Viva, manda o seu alô para eles aí. Bem, como recado final, né, eu gostaria de dizer para os agricultores de todo o Brasil que a gente sempre traz tecnologias, né, para agregar no manejo e na produtividade do agricultor, né? Sempre que o agricultor tiver na sua mão ou tiver à disposição uma tecnologia nova, saiba que ela foi desenvolvida para trazer benefícios, né, tanto em melhoria de manejo quanto em produtividade. A gente está lançando uma tecnologia nova, né, que é para cuidar da raiz da planta e a gente entende que cada vez mais, né, a produtividade da cultura do milho vai estar relacionada a cuidar de todos os detalhes, né? Eu preciso cuidar da adubação, preciso cuidar do manejo de pragas e preciso cuidar da raiz, né? Afinal, a raiz da planta vai ser responsável por me trazer produtividade. E é para isso que a gente traz essa tecnologia nova, uma ferramenta a mais para que o agricultor produza mais e que ele continue tendo sucesso com a lavoura de milho dele. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Com esse papo a gente vai encerrando mais um Planta Brasil, histórias de quem faz história no campo. A sua estação da biotecnologia aqui no Terra Viva. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.